Seja bem-vindo ao Cultura F5, um espaço entre ideias, inovadores, profissionais de marketing, digital, tecnologia, um espaço para falar sobre ideias e plataformas que mudaram e mudam o nosso mundo. Meu nome é Fernão Guerra e eu serei o seu host. No capítulo de hoje a gente vai mostrar um papo que a gente teve com Cyril Rebou. Cyril é cofundador da Webidia Brasil, um grupo dedicado em criação e distribuição de conteúdo. A gente falou sobre como ele veio parar no Brasil, sobre modelos de negócio, sobre formatos digitais e como o mobile e o vídeo têm mudado a nossa forma de consumir conteúdo. Espero que vocês gostem. Pronto, muito obrigado por nos receber aqui hoje, na Webidia Brasil, uma parte dela no Rio de Janeiro. Eu tive meio que essa ideia de conversar com vários players do universo de mídia, de internet no Brasil mesmo. Eu sou brasileiro, mas tive muito mais fora, no mercado fora do que no Brasil. Há 6 meses voltei para o Brasil e queria conhecer realmente as figuras que são relevantes. Seu nome com certeza surgiu porque vocês são um player alternativo dentro do mercado que hoje é bem relevante. E eu gostaria de bater um papo com você e pelo trabalho deu tudo certo, então muito obrigado por... Obrigado pela oportunidade, Carlão. Prazer estar com você nesse projeto de conteúdo. A gente sempre apoia projetos de conteúdos inovadores no mercado. A essência do seu negócio é conteúdo. É a essência do nosso negócio, né? Conteúdo digital e conteúdo inovador. Então, prazer participar de mais um projeto como esse. Muito bom. Então, a ideia primeira é tentar entender como a internet chegou na vida das pessoas. Você, no seu caso, como você teve o primeiro contato com a internet. Mas antes disso, seria bom saber como é que você veio parar no Brasil. Você é francês que fala português como se fosse brasileiro. Obrigado. Então, conta um pouco pra gente. Então, na verdade, eu estou na minha segunda vida no Brasil. Okay. Eu tenho hoje 35 anos e, na verdade, eu morei uma primeira vez no Brasil entre os anos 94 e 99. Certo. Então, eu tinha 12 anos quando eu cheguei no Brasil. Você viu a Copa do Mundo aqui? Sim, eu vi a Copa do Mundo. Foi um grande momento pra mim. Pra vocês eu sei que não foi, pra mim foi um grande momento. E eu cheguei em 94, eu tinha 12 anos. Na verdade, meu pai trabalhava na Rodia, indústria química, e aí ele teve a oportunidade de migrar pra sede da América Latina, que ficava em São Paulo. Certo. E aí meus pais levaram a família pra morar no Brasil. Eu tinha 12 anos. São Paulo capital. São Paulo capital, isso. Aí eu estudei no Liceu Pasteur, na Vila Mariana. Certo. E aí comecei a aprender a falar português, né? Quando você tem 12 anos, você consegue aprender qualquer coisa super rápido. Fica fácil, o cérebro é uma esponja, né? Uhum. E aí aprendi a falar português rapidinho. E aí passei 5 anos, que são 5 anos importantes na vida de qualquer pessoa, né? Que é a adolescência. O momento que define a sua personalidade. E aí, com 17 anos, eu voltei para a França para fazer os estudos. Certo. Faculdade? Para fazer business school na França. E eu voltei para a França e falei para os meus pais, para os meus amigos, que um dia eu voltaria para o Brasil para montar uma empresa. E eu falei isso, eu tinha mais ou menos 20 anos. E aí... comecei a fazer a faculdade, a Business School na França, certo. Me formei em Administração e Management Internacional e comecei a trabalhar na indústria do entretenimento, videogames primeiro, trabalhei com videogames. Conteúdo na Game Loft, sim, produção de videogames. Massa. Então era conteúdo cru mesmo, era os videogames. Hoje a gente tem sites de videogames que falam sobre os jogos que exatamente. Não, aqueles que eu lancei a gente não fala mais, porque é uma indústria que vai rápido, né? Mas, então eu comecei a trabalhar com entretenimento, com videogames, e aí entrei na Webidia quando a empresa se fundou na França em 2008. Era 5 pessoas numa sala fazendo conteúdo sobre celebridades na época, na França, em Paris. E eu fiquei com aquela ideia de voltar para o Brasil um dia quando eu fosse encontrar uma oportunidade de negócios, né? E aí a partir de 2010... saudade começou a bater um pouquinho mais forte. Coxinha, o que você sentia mais falta? Nossa, era as pessoas, cara. Era a atmosfera, sabe? O astral das pessoas, a energia positiva que você encontra no Brasil. Paris é uma cidade que eu amo, mas não tem a mesma energia, cara. Pô, escutar isso de um francês eu vivi a adolescência aqui, então era meio que... Era uma coisa que realmente, eu passei 5 anos maravilhosos enquanto adolescente aqui. Certo. Eu queria viver isso de volta. E fui bem no momento, 2010, 2012... que o Brasil tinha uma publicidade muito positiva no exterior, né? Você abria qualquer tipo de revista na França, era a época do The Economist, sabe, com o Cristo que rolava, assim. E eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa no Brasil, eu falo português,
trabalho com digital e eu comecei a estudar o mercado digital brasileiro, de conteúdo digital, porque era o que a gente fazia na Webedia na França. A Webedia vinha crescendo muito forte, mas ainda era uma empresa de tamanho, vou dizer, pequeno, médio. Comecei a estudar e eu vi que o mercado de conteúdo digital do Brasil, que era 2011, quando eu comecei a fazer meu estudo de mercado, ele tinha todas as características do mercado digital europeu 5 anos antes. Que era um mercado... Estava defasado. Era um mercado ultra dominado pelos portais. Então, ainda tem alguns portais muito grandes no Brasil, né? Você tem o UOL e o Globo.com, que ainda são muito grandes, mas na época você tinha o IG, que ainda era muito grande, o Terra... Não, o BOL já tinha morrido. Mas você tinha IG, Terra, R7, que ainda é relevante, Yahoo, Microsoft, que eram muito grandes, e basicamente eu vi que todos os criadores de conteúdo do Brasil, todos os publishers, eles estavam brigando pela mesma coisa, que era um espaço na homepage de um desses portais. Era o que vendia. Que era assim que ele gerava audiência. E ninguém... Então, é o que a gente chama de uma audiência que é top-down, né? Você vai lá, você consegue emplacar uma matéria lá, aí você fica tranquilo e vai receber 1 milhão de visitas. E ninguém estava trabalhando uma audiência que é bottom-up, investindo em tecnologia, investindo em SEO, investindo em divulgação do seu conteúdo nas redes sociais, investindo em tecnologia, em técnicas alternativas de construção de audiência. Que era exatamente o que a gente fazia na França, e assim que todos os verticais se criaram na Europa. E, nossa, acho que isso não vai durar. Porque a internet nasceu com uma natureza aqui mais generalista, né? Você ia para um só lugar onde você encontrava todo o conteúdo, mas com o aumento da velocidade, o aumento da banda larga, o aumento também do conhecimento digital das pessoas, cada vez mais elas pedem fontes especializadas em tudo que elas querem. Quero cinema, eu vou no vertical de cinema. Eu quero saúde, eu vou no vertical de saúde. Quero notícia, eu vou no vertical de notícia. Então, eu sabia que esse movimento ia acontecer no Brasil também, e falei, nossa, vai acontecer, ninguém está posicionado muito para receber isso, eu acho que eu vou me mudar para o Brasil para tentar montar um grupo de conteúdo digital no Brasil. E aí foi assim, a partir de 2011, o ano inteiro, eu trabalhei para montar a defesa do business plan brasileiro. Mas te compraram a ideia lá na França mesmo. E aí, na verdade, primeiro, a Webedia era menor na época e ainda não tinha recebido o investimento para financiar a operação aqui no Brasil. Então, primeiro eu tentei montar a empresa sozinho aqui. Mas desde a França, tentei encontrar parceiros de negócios aqui no Brasil. Consegui, achei, fiz um deal e tudo, mas no final demorou e não rolou. E isso foi muito bom porque isso deixou mais uns 6 meses para a Webedia, que aí a Webedia recebeu a... Na verdade, os fundos de investimento que financiavam a Webedia na época já estavam começando a entender que precisava de uma experiência internacional para a gente atrair uns investidores maiores. E aí eles me disseram, então apresenta aquele negócio de Brasil pra gente ver. E se esse negócio for bom, a gente vai com você. E aí eu falei com os 3 VC que eram da Webedia na época, eles acreditaram nesse projeto louco. E em 2012 me mudei no Brasil para montar a empresa aqui. 2012, faz um pouquinho mais de 5 anos. Como é que a internet chegou em sua vida? Você lembra da primeira vez que você navegou na internet? Cara, eu tô achando que foi na casa de um amigo, no Brasil, eu tava no Brasil, acho que era o quê? 97 ou 98, deve ser 98 aí ou 97 talvez. E aí eu acho que nosso primeiro amigo que tinha uma conexão à internet e eu acho que aí fui com... Cara, qual era o nome do Messenger na época que a gente usava? ICQ. ICQ. Eu acho que a primeira experiência deve ter sido com ICQ, cara. Eu acho que foi mais ou menos isso. Primeira experiência de Messenger, de internet e de comunicação com outras pessoas. E aí no Business School foi que você viu, esse negócio tem dinheiro por trás disso também, não é só... Não. Cara, isso é uma coisa absurda. Eu fiz Business School de 2002 a 2006. 2006, Cara, eu não tive uma aula sobre internet. Olha como o sistema educativo tá defasado. Defasadaço. 2002 a 2006. Teve tempo de estourar uma porra de uma bolha internet, né? Quebrou Já teve tempo de pessoas ficarem ricas, quebrarem e ficar rica de novo e ninguém me contou desse negócio. Cara, eu juro, eu saí em 2006 de Business School, eu não sabia nada sobre a internet. Comecei a usar Facebook, que era 2006 ou 2007 na França, quando eu comecei a usar Facebook. Pra mim ainda era tudo novo, não entendia de business model, não entendia nada. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na Webedia, o fundador da Webedia, que é o Cedric, tinha acabado de montar a empresa, ele não era um cara de internet, ele me contratou, eu também não era um cara de internet. Eu comprei livros,
primeira coisa que eu fiz para aprender a internet, que eu fui pra FINAC, em Paris, comprei 4 livros sobre o que é a porra da internet. E aí YouTube, né? Cara, não tinha. Então, e aí eu aprendi nos livros e comecei, e aí na verdade não aprendi muita coisa útil, e aí eu aprendi fazendo. Mas eu fiquei interessado nessa mudança de cultura. Então, por exemplo, você estava na França, já tinha aprendido um pouco sobre a internet, você estava agora tentando entender desde a França como é que o brasileiro consumia conteúdo. Sim. E eu tenho assim, o Brasil ele foi feito para brasileiro. Exatamente. Se tem uma coisa que é verdade, é isso. É isso, cara. Então, tipo assim, não é fácil você pegar um modelo lá, trazer aqui, jogar e falar vai funcionar. Então você tomou umas 2 pancadas quando você chegou aqui? Cara, eu estudei muito durante 1 ano e o boom do digital é o acesso aos dados. Então, apesar de eu estar na França naquela época, o que eu fiz? Cara, eu peguei o Google, pluguei ferramentas que a Webedia tinha, comecei a dissecar todas as buscas sobre todas as temáticas que me interessavam, e daí você vai começando a conectar os pontos na sua cabeça. E aí você começa a identificar, por exemplo, o primeiro site que eu lancei aqui no Brasil é o Pure People, que hoje é o maior site de celebridades do país. Ainda, na verdade, ele se tornou porque agora o ego parou e aí a gente passou o primeiro. Mas bateu 29 milhões de visitas no mês passado. E ele continua aqui no grupo? Continua e bateu seu recorde no mês passado. 29 milhões de visitas mensais. Em setembro agora. E no início, antes da gente lançar, comecei e falei, então, eu acho que o business plan vai ser, vai ter metade de conteúdo sobre celebridades brasileiros e metade sobre Rihanna, Justin Bieber, Johnny Depp e essa galera. Pluguei no Google e falei, o que é isso, gente? Aí comecei a descobrir uns nomes de celebridades locais que eu nunca tinha ouvido falar, que tinham 10 ou 20 vezes mais buscas do que qualquer Rihanna, qualquer Justin Bieber no mundo. As pessoas não ligam aqui para celebridades internacionais, não tem interesse nenhum nisso. E se você olha hoje, a celebridade que mais rende audiência no Pure People, cara, o que é? Anitta, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Neymar e tudo isso. E aí então, no meu primeiro business plan, eu tinha tradutores. Cara, eu nunca cheguei a contratar tradutores. Não era necessário. Porque no primeiro dia eu vi que era mais caro, era menos eficiente, porque precisava fazer conteúdo local. O Brasil é um continente, né? Uma língua, 200 mil pessoas. É isso mesmo. Então, cara, você pode. Isso que é bom com conteúdo aqui. Você pode investir, você tem escala. 200 milhões de pessoas, gente, 110 milhões de internautas que falam a mesma língua. É verdade. Cara, francês. Na França é menor, bem menor, né? Quantos internautas? Eu tenho 45 milhões de internautas na França. Aí você vai ter o quê? Um pouquinho no Canadá, um pouquinho na Bélgica, um pouquinho na Suíça, um pouquinho na África. Cara, não chega nesses 110 do Brasil. Jamais. Então, e aqui ainda tem muita gente para conectar. Nossa, vai metade das pessoas. Exatamente. Vai chegar mais uns 5, 6 milhões cada ano, né? Aqui. Então, aqui você pode investir em conteúdo 100% local, porque você tem um mercado interno que consegue bancar esse tipo de operação. Então, o boom do digital, como que eu estava falando, cara, até estando fora, você tem acesso a milhares de dados que te ajudam a construir uma inteligência sobre qualquer coisa. Isso é uma coisa muito, muito boa do digital. Que legal, velho. Não, essa parada do com data-driven mesmo. O que o Google diz pra gente é maior. A gente é bem data-driven. Então, no momento que o Nordeste começa a ter um peso sobre os dados, a gente vai lá e Carnaval pesa, você cria pra lá. Então, se você olha, qual que é o nosso maior site aqui no Brasil? É o Tudo Gostoso. Esse é o maior site. É o maior site. São 19 milhões de visitantes únicos por mês. 66 milhões de visitas por mês. Certo. Beleza. Uma porrada de gente. Muita gente. É muita gente. Hoje, qual a penetração de internet que o seu ecossistema inteiro tem? Porque, para quem talvez vê esse vídeo, por exemplo, eles falam, eu não sei quem é o Webedia, porque a Webedia não é uma marca, que você falou, você está focando em vertical. Verticais. Adoro cinema, tudo gostoso, etc. Mas hoje, qual é a sua penetração? Então, hoje, a Webedia faz 3 coisas, tá? Só para situar. A gente tem as nossas marcas próprias, que são os verticais, que algumas pessoas conhecem. Certo. O Adoro Cinema, o Minha Vida, o Tudo Gostoso, o IGN Brasil de Games, certo. o Pure People, etc. O Hypeness, que a gente acabou de adquirir. Certo. A gente tem uma área de influenciadores, que se chama Digital Stars, que é a maior agência de influenciadores digitais do Brasil. Então, onde você vai ter a Kéfera, o Whindersson Nunes, o Felipe Castanhari, Christian Figueiredo, essa galera. E a gente tem nossa área de Brand Publishing, onde a gente cria conteúdos para marcas. A única área que a gente consegue medir com dados 100% certeiros, deduplicados, é a área das nossas marcas proprietárias, que são as nossas URLs próprias. Certo. Então não conta nossos canais no Facebook, não consta nossas páginas nossos canais no YouTube, nossas páginas no Facebook, e não consta os influenciadores. Nossos sites, eles
atraem cada mês 49 milhões de brasileiros diferentes. Isso é Comscore Brasil. Beleza, 49 milhões. 49 milhões. Você tem 110 milhões de internautas no Brasil, quase metade passam por mês nos nossos sites. Certo. No Facebook, se você pegar só o Adoro Cinema, ele alcança, acho que são 48 milhões de usuários por mês no Facebook. Mas a gente não consegue deduplicar, então você não consegue você não consegue trazer um dado único. Beleza. Então a gente tem 49 milhões. Os influenciadores que a gente representa, eles geram 480 milhões de video views por mês no YouTube, por exemplo. Mas isso são dados que hoje você não consegue cruzar. Mas você também tem conteúdo de vídeo que você produz Sim. interno, dos estúdios aqui você embaixo. Vê aqui, a gente tem 3 estúdios aqui e 2 em São Paulo. E a gente, porque todas as nossas marcas hoje, você pega o Adoro Cinema, por exemplo, ou você pega o Tudo Gostoso. Certo. O site ele é apenas uma das peças do ecossistema dessas marcas. O Adoro Cinema ele tem um site, ele tem um aplicativo, ele tem uma página no Facebook, que muitas vezes alcança até mais pessoas do que o próprio site. Certo. Ele tem um canal no Instagram, você pega o Tudo Gostoso, ele tem um canal no YouTube e uma página no Facebook onde o Tudo Gostoso gera 40 milhões de views por mês de vídeo receitas no Facebook. 40 milhões de views por mês. Certo. Então essas marcas... O vídeo é apenas um formato de comunicar sobre cinema, sobre saúde, sobre videogames ou sobre culinária. É apenas um formato. Certo. Então, pra gente, se a gente quer ser líder dentro de todos esses verticais, a gente precisa acompanhar as mudanças de comportamento dos usuários e, mais importante até às vezes que isso, as mudanças de estratégias das plataformas digitais. Caraca, Todo mundo te fala que a internet está migrando o vídeo? Não. O Google, o Facebook estão querendo que a internet se mude para vídeo. Olha seu feed de Facebook de hoje, só tem vídeo. Não é porque você gosta mais disso. É porque o Facebook está querendo te empurrar isso, porque ele quer vender publicidade associada a vídeo, porque é mais caro. Tem uma guerrinha aí com TV, eles estão começando Exatamente, a se vender para pegar a verba de TV, precisa de inventar o vídeo. Então, é verdade. E aí você nunca sabe, como vocês falam, aqui vocês falam o ovo e a galinha, né? Você não sabe se é o ovo ou se é a galinha. É porque ele está te mostrando mais vídeo, que você assiste mais vídeo, que ele te recomenda mais, ou é porque você começou assistindo mais vídeo que ele ficou... Eu tenho minha ideia sobre o assunto. Certo. Né? Hoje você tem alguns grandes players que dominam e que tem a internet mundial e que tem uma influência muito forte nos comportamentos. Você prefere ver conteúdo muitas vezes. Mas, cara, hoje meu feed no Facebook só tem vídeo dentro. E não é porque eu engajo. Eu engajo mais. Então, o Facebook ele quer que engaje com vídeo. Então ele está empurrando isso. Então, a gente como produtor de conteúdo, qual que é hoje o nosso trabalho? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você digitou uma URL no seu navegador? Você faz isso quantas vezes por dia? Muito pouco. Muito pouco. Antes a gente só acessava a internet assim, né? Ou você mete no Google e clica, ou você já tá lá. Ou você recebe e você vai clicando tá no coisa seu que feed tá no Facebook ou tá no YouTube. Com então, você tem portas de entrada para o conteúdo digital, né? Então, o desafio de um produtor de conteúdo, seja ele um publisher, seja ele uma marca, seja ele um youtuber ou um influenciador, primeiro desafio, ser visível nessas plataformas. Se essas plataformas só mostram vídeo, o que você vai fazer? Você vai produzir vídeo. Você tem que seguir a regra do jogo. E aí, na verdade, para eles funciona bem, porque eles só mostram vídeo. Né? Então todo mundo só começa a produzir vídeo e aí eles conseguem empurrar todo o ecossistema para produzir vídeo. Só que ninguém encontrou ainda um modelo de negócio que realmente funcione nisso. Claro. Por isso que a gente investe aqui muito em produção proprietária, porque tendo estúdios dentro de casa, eu consigo produzir vídeo com um custo-benefício, né, com uma agilidade e com um custo inferior. Certo. Isso me dá agilidade para quê? Para testar. E para encontrar um modelo que funcione. Certo. Vocês se meteram agora no mundo dos jogos. Sim. Fizeram uma aquisição gigante, é seu background, você vem no Gameloft, tá por aí, sabe? Amo o mundo de games. Tá metido nisso aí. Então é o seguinte, Twitch no Brasil hoje é relevante? Para esports é extremamente relevante. E o produto do Google não vingou? O YouTube Gaming? Então, cara, aqui ainda é um dos únicos países onde a gente vê, aí eu vou falar, um dos únicos países da Webedia onde a gente vê, nos primeiros campeonatos que a gente fez, uma audiência maior no YouTube Gaming do que na Twitch. Depende do jogo. Vou te falar, na verdade, você vê que as plataformas já têm os seus perfis. Mas o YouTube Gaming lançou bem. Só que o Twitch está desenvolvendo também muito a sua operação no Brasil. Então acho que vai ter uma briga boa. Vai ser interessante. Eles têm escritório no Brasil ou eles têm escritório com a Amazon, né? Eles vêm no mesmo ou eles vêm separado? Não, na verdade eles já estão. Você tem o Lucas que toca o escritório aqui da Twitch no Brasil. Eles têm poucas pessoas, mas extremamente competentes. Mas eles estão investindo, eles vão trazer mais pessoas no próximo ano, eu acho. Que legal. E eles são um player
indispensável do mundo dos games, né? Então, eles meio que... Cara, eles criaram uma nova atividade, né? A atividade de streaming e tudo. Eles que realmente popularizaram isso. E a gente trabalha muito com eles. Eles são um grande investidor dentro do mundo dos games. E é o que é? LoL, CS e FIFA? Como é que é a ordem disso aí? O que é maior que no Brasil? Cara, então LoL é imbatível. No mundo inteiro, é o jogo. LoL realmente é o jogo, mas brasileiro tem uma peculiaridade que gosta muito de jogo de tiro. Eu acho que é o país no mundo que mais gosta de jogo do tiro. Você tem um jogo como Rainbow Six, por exemplo, da Ubisoft. O país onde tem a maior penetração é no Brasil. A maior comunidade de gamers de Rainbow Six do mundo é no Brasil. E onde a Ubisoft tem o maior market share é no Brasil. A Ubisoft faz um trabalho de geração de conteúdo impressionante nos últimos 5 anos no Brasil. Uma coisa... É um dos nossos maiores clientes, então eu posso falar bem deles, né? Mas com isso eles conseguiram agregar umas comunidades em torno das franquias da Ubisoft muito forte. Juntando isso com a peculiaridade do brasileiro gostar tanto de jogo de tiro, você tem um Rainbow Six, um CSGO, que são gigantescos aqui no Brasil. Massa. E agora falando de indústria, pra gente encerrar aqui, o que você vê aqui no futuro? Assim, o que você acha? Porque tem um ponto muito importante. O mundo tá... A web, de uma forma geral, tá mudando. Assim, eu lembro quando começaram a pingar os primeiros iPhones, os primeiros celulares assim, existia uma quebra na experiência que o usuário tinha, porque você tinha que ir lá e mandava, você tinha que clicar, mandava pra Play Store, e aquilo foi um saco pra mim, porque até hoje, eu chego em casa e eu uso computador mesmo, desktop, assim, é Mac na mão, etc. Então, foi uma experiência, e agora não, agora tá migrando tudo pra... Acabou mesmo. Então, a gente tá migrando tudo agora pra apps e etc. Hoje, o seu ecossistema ele é web, certo? Como é que você vê isso também no futuro? A gente também, o Tudo Gostoso é um dos maiores aplicativos do Brasil. App mesmo. São mais de 20 milhões de sessões por mês no aplicativo. Mas se você olha, o ecossistema e o consumo de conteúdo não está migrando para app. Ele está migrando para Facebook, Google, YouTube, etc. Os 3 apps. Mas, cara, você tem estudos que mostram que usuários de menos de 25 anos nos Estados Unidos baixaram um aplicativo nos últimos 12 meses. Não tem Talvez não. Para acesso a conteúdo, para serviços, beleza. Mas para acesso a conteúdo, cara, até o que eu faço para consumir conteúdo? Eu não digito a URL dos meus próprios sites. Eu vou no Facebook, eu clico na matéria do meu site que me interessa. Isso então, mesmo. É uma coisa... É verdade, para conteúdo... Exatamente. Então, o que eu vejo como tendências e que a gente está olhando, conteúdo cada vez mais premium, então conteúdos desenhados para o mundo digital, mas que tem um investimento em produção, isso pode dizer várias coisas, cada vez maior. Acho que as pessoas estão redescobrindo como pagar por conteúdo. Né? A internet nasceu de graça, mas você vê, cara, Spotify, Netflix e tudo, as pessoas estão começando a enxergar que quando você une conteúdo com conveniência e qualidade de serviço, de experiência, as pessoas pagam. Isso eu acho que é uma coisa que vai fomentar todo um novo ecossistema de criadores de conteúdo e novas plataformas. Isso é uma coisa que a gente olha bastante. Você tem, obviamente, realidade virtual, que é uma coisa ainda... É novo, muito novo, mas uma coisa vai ser novas linguagens. Eu acho que vai mudar completamente a forma de fazer videogames, a forma de contar histórias. Então isso é fazer filme, série, matérias, reportagens, tudo isso acho que vai mudar as narrativas, então vai ser uma coisa muito, muito interessante. Conteúdo ao vivo, você vê que a capacidade de retenção do conteúdo ao vivo é uma coisa que realmente é cada vez mais forte. Isso tem uma briga dos ecossistemas em torno disso. Quando esses caras brigam em torno disso, é que tem negócio. Então isso vai crescer. O Facebook, por exemplo, eles antes só vendiam o inventário deles. Eles conseguiram finalmente agora lançar o Facebook Audience Network, onde eles conseguem vender inventário externo. Sim. E eles têm negócio com... Não sei se vocês foram convidados por eles. Sim, a gente, na verdade, já usa há mais tempo, porque a gente tem um acordo internacional. Comprava de forma. Então, quem comprava de fora podia. Exatamente. Esse era o problema. Então, sim, isso a gente usa, mas aí pra gente é mais um player com quem a gente pode monetizar nos seus contatos com os usuários ou não. Então aí ele vai competir com os outros nisso. Mas é isso, as tendências. E você tem inteligência artificial, que hoje está sendo usado, na verdade, para fazer um monte de coisas inúteis. Tipo, um monte de chatbots que são, na verdade, mais burros do que qualquer outra coisa, né? Você não consegue conversar nada. Mas eu acredito que isso, a capacidade de um software de aprender
é uma coisa que vai abrir novas portas. Com certeza. A gente está olhando como usar isso para recomendar o melhor filme ou série para você assistir hoje à noite. Conteúdo. Eu adoro cinema, Certo. porque a gente tem o maior banco de dados sobre cinema Certo. em língua portuguesa. Minha Vida, maior banco de dados sobre doenças e sintomas. Alguma coisa para te ajudar a fazer um pré-diagnóstico e te falar para ir para o médico. Certo. Tudo gostoso. Maior banco de dados sobre receitas em língua portuguesa do mundo. 177 mil receitas. Imagina, você pluga uma inteligência artificial boa nisso, cara, o que você tem na geladeira? Tenho isso, isso, isso. Tá, quem tá vindo jantar hoje em casa? Você quer fazer uma coisa mais rápida, uma coisa mais elaborada? Então, cara, faz isso. Ou você conecta isso com o Facebook, sabe quem as pessoas que vêm para sua casa e gera receita especial para quem vem. E se você olha todos os nossos verticais, o que eles têm que ninguém tem? Banco de dados. Dado. Facebook não tem? Esse é o valor. Google não tem? Tecnicamente YouTube eles não podem ter. Eles não têm. Eles não podem ter. E a gente tem. Você pluga uma inteligência artificial, você cria uma nova maneira de trazer esse mesmo conteúdo para os usuários. E aí você se mantém relevante. Aí você vai ter que achar uma nova maneira de monetizar isso. Mas isso que é a graça do negócio. Vai evoluindo o tempo todo. Muito bom. Cara, muito obrigado pelo Gostou? seu tempo. Foi legal? Muito bom se conhecer vocês. Aqui é o lugar, né? A gente já se conhecia, mas dá uma olhada E você tem que na parte do vir Rio. ver a sede de São Paulo também. Obrigado. Qualquer coisa, tamo aí. Valeuzão. Obrigado, gente. Valeu. Desculpa aí.